O treino livre 1 e 2 da Fórmula 1 já aconteceu. E com ele a gente já pôde perceber quais equipes têm dominado o grid da Fórmula 1, pelo menos desse GP do Bahrein de 2022. E é claro que entre elas estão as favoritas de todos os fãs da categoria. Quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! A temporada de 2022 da Fórmula 1 tem me deixado muito ansioso e com toda certeza se você é um amante da categoria, também está esperando muito para esse ano. Mas tem alguns problemas, entre eles o fato de que muitas vezes a gente não tem uma televisão por perto para assistir esses lances e muito menos a oportunidade de ver os melhores lances dos nossos pilotos favoritos. Às vezes perdemos sessões importantes da Fórmula 1, já que não passam em TV aberta, e até mesmo categorias de base, que tem os pilotos brasileiros na Fórmula 1. Realmente é tudo muito complicado, mas tem uma questão que vem para solucionar todos esses problemas. Isso porque o F1 TV Pro vem justamente para transmitir todas as corridas ao vivo através da internet, pelo seu celular, computador, tablet, o que for. E não transmite apenas as corridas da Fórmula 1, também das categorias de base, que dão a oportunidade de nós assistirmos os nossos pilotos favoritos aqui do Brasil. Realmente é tudo muito bacana, mas tem como ficar melhor. Na verdade, através do F1 TV Pro, você também pode ver os lances mais importantes do seu piloto favorito, através das câmeras dos carros dele ao vivo. E se você perder alguma corrida, fica tranquilo. Todas as corridas ficam arquivadas no aplicativo e você pode assistir o VT com tranquilidade, inclusive de GPs da década de 80 para cá. E é sabendo justamente disso, o quanto é incrível esse aplicativo, que o Hora do Piloto vem para trazer uma oferta imperdível para você. 20% de desconto no plano anual do F1 TV Pro nesse ano de 2022. Mas essa oferta é limitada até o dia 13 de março. Então é muito importante que você acesse o link que está aqui embaixo na descrição, que contém essa oferta. Então não perca a oportunidade de assistir o esporte do seu coração e por um preço muito baixo. Acesse logo o link que está aqui embaixo na descrição e curta todas as corridas ao vivo através do seu celular. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos. E pessoal, o fim de semana de corrida começou, é isso mesmo, o que todo mundo mais esperava nesse início de ano de 2022 chegou, GP do Bahrein de Fórmula 1, a primeira corrida da temporada de 2022. E já chegou cheia de polêmicas. Na verdade, duas equipes aparentemente disputarão tanto a qualificação quanto a corrida, mas nenhuma dessas duas é a equipe Mercedes. Na verdade, ela aparentemente tem tido problemas seríssimos para conseguir imprimir ritmos de volta realmente interessantes nesse primeiro e nesse segundo treino livre e que com toda certeza vão influenciar com relação à velocidade do carro, tanto na qualificação quanto na corrida. Mas eu vou falar tudo sobre o que nós pudemos perceber, o que eu analisei desses dois treinos livres. Mas antes, eu queria te convidar a deixar o like nesse vídeo e se inscrever se você ainda não for um inscrito. Então aproveita essa oportunidade. Já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo aqui do Hora do Piloto. Mas vamos continuar logo falando sobre o que aconteceu nesse primeiro e segundo treino livre num vídeo bem mais tranquilo, mais, vamos dizer assim, espontâneo aqui do Hora do Piloto, já que é necessário que eu faça esse vídeo aqui conversando com vocês, analisando as duas sessões. Enfim, vamos começar falando pela equipe Red Bull, sobre a equipe Red Bull. Aparentemente, na primeira parte ali dos treinos livres, no primeiro treino livre do dia de hoje, a gente percebeu uma Red Bull que já estava bem forte de uma forma geral. Não apenas a representada ali pelo Pierre Gasly, que é o piloto titular ali da AlphaTauri, quanto também a que foi representada por Max Verstappen e Sérgio Pérez nesse iniciozinho de fim de semana aí desse GP do Bahrein. Na verdade, deu a impressão que a Red Bull já estava bem forte no primeiro treino livre. Ela andou apenas com pneus médios, ou seja, aparentemente seriam sim os pneus que ela deve utilizar durante a corrida. Provavelmente eram os pneus que ela realmente pensa em fazer algum tipo de estratégia de corrida. E ela já foi muito bem nesse sentido. Na verdade,
ela ficou em segundo lugar com relação às equipes que utilizaram os pneus médios na Fórmula 1, pelo menos nessa primeira parte dos treinos livres. A Ferrari foi a equipe que ficou em primeiro lugar, com Charles Leclerc e Carlos Sainz com pneus médios e ficaram em segundo e terceiro lugar na tabela geral. Pierre Gasly, como eu já disse, que foi o piloto que ficou em primeiro lugar no primeiro treino livre, estava utilizando pneus macios e por isso não dá para considerar ele tanto assim nessa questão de comparação entre os carros da Ferrari e da Red Bull. Ou seja, me parece que a Red Bull tem sim bons ritmos de corrida que devem levar Max Verstappen e Sérgio Pérez a um nível um pouco acima ali no grid da Fórmula 1. Mas ainda é importante a gente comparar ela com a equipe Ferrari também. E ainda sobre a equipe Red Bull, aí é importante a gente falar sobre o segundo treino livre, que é justamente o treino que foi utilizado para pensar ali, para entender quais são os ritmos de qualificação das equipes. Por que foi utilizado o treino livre 2, Lucas? Na verdade, realmente as equipes acabam treinando qualificação no treino livre 3, que é o momento em que a pista já está mais emborrachada, no finalzinho ali de semana, mas no Bahrein isso é diferente. O Bahrein tem um problema seríssimo, que no momento do pico ali do sol, quando está na parte da tarde, que é justamente o horário do primeiro treino livre, a pista é muito quente. E é um horário diferente do horário da qualificação. A qualificação acontece à noite no Bahrein. O segundo treino livre também, ou seja, ele é um momento perfeito para que as equipes possam treinar para a qualificação, já que a temperatura da pista, a umidade do ar e todo o resto está realmente mais parecido com essa qualificação. E foi realmente um momento em que todas as equipes, ou praticamente todas, treinaram qualificação nessa sexta-feira, inclusive a própria Red Bull. Essa Red Bull que inclusive conseguiu fazer a melhor volta do fim de semana até agora com Max Verstappen. A Red Bull se mostra muito forte, uma equipe poderosa, principalmente guiada pelo próprio Max Verstappen nessa pista lá do Bahrein. E realmente nos mostra que ela é muito veloz. Inclusive a capa desse vídeo fala que ela foi mais veloz em todas as curvas. É claro que nesses treinos livres especificamente, ela não chegou a ser mais veloz em todas as curvas como um todo. Claro que ela foi a mais veloz em questão de melhor volta, e isso é indubitável, pelo menos no segundo treino livre, e claro, na melhor volta do fim de semana até agora, mas não foi a mais veloz em curvas separadas. Mas o que poucas pessoas viram é justamente a telemetria dos carros na pré-temporada também do Bahrein. E a telemetria não mente, e ela conseguia nos mostrar que desde a primeira curva até a última curva do circuito do Sakir, a Red Bull era mais veloz do que qualquer equipe do grid da Fórmula 1 na pré-temporada. Então, ou as equipes estavam guardando segredos com cartas na manga durante a pré-temporada, ou a Red Bull que está com algum tipo de carta na manga e vai liberar o potencial do seu carro, sendo praticamente mais veloz em todas as curvas na qualificação de amanhã. E essa chance realmente existe. Em contrapartida, nós temos um Sérgio Pérez que não agrada tanto assim à equipe Red Bull e aos fãs também da equipe. Na verdade, o próprio Sérgio Pérez, pelo menos no segundo treino livre, teve muitos problemas em andar com pneus mais macios. Me parece que Sérgio Pérez tem tido muitas dificuldades nessa situação. O carro é mais arisco para ele e ele ficou aproximadamente 1 segundo do seu companheiro de equipe, Max Verstappen. Mas ainda assim, Red Bull parece ser a grande potência para esse fim de semana. Já sobre a Ferrari, é importante a gente falar sobre essa equipe que me parece que está guardando mais ainda o jogo do que a Red Bull. A Ferrari conseguiu bons ritmos também na primeira parte ali, no primeiro treino livre, conseguiu o segundo e o terceiro lugar com Carlos Sainz em segundo, Carlos Sainz, perdão, em terceiro e Charles Leclerc em segundo lugar, e realmente ritmos muito legais e que aparentemente eram de corrida, ficaram apenas atrás de Pierre Gasly, que andou ali com pneus vermelhos, ou seja, me parece que em ritmo de corrida a Ferrari já provou que é extremamente veloz, mas em ritmo de qualificação nada é diferente. Na verdade, Charles Leclerc, que é o especialista em qualificações, teve a oportunidade de andar muito rápido também
na segunda parte ali dos treinos livres. Andou muito próximo de Max Verstappen, teve essa oportunidade, ficou a menos de 1/10 do piloto holandês, mostrando que a Ferrari também é muito rápida e aparentemente ela tem guardado alguns segredos, já que o próprio Mattia Binotto, que é o chefe da equipe Ferrari, já disse que tem grandes chances do motor do F1 75 ser tão forte quanto o motor do W13 da Mercedes e o motor do RB18 da Red Bull. Significa basicamente que é bem provável que a Ferrari venha sim com algum tipo de configuração extremamente veloz para essa qualificação e essa corrida no Bahrein. Grandes chances disso acabar acontecendo, a Ferrari estar guardando o jogo e a Red Bull acabar ficando para trás nessa pista especificamente. E agora a gente precisa também falar sobre a equipe dos Flechas de Prata, a Mercedes. Lewis Hamilton tem tido problemas sérios, muito sérios, pelo menos até agora, nessa sexta-feira. É claro que ele não vai andar mais nenhuma vez nessa sexta-feira, mas até agora ele tem tido muitos problemas. Na primeira parte ali dos treinos livres, no treino livre 1, ele estava sofrendo muito com um novo fenômeno aerodinâmico, que é o porpoising. Sofreu demais com isso tudo. O carro quicava muito no chão, ao ponto de que ele tentava sair do traçado normal para tentar fazer com que o carro quique menos nessas condições. Coisa que não adiantou em nada para Lewis Hamilton. O carro continuou quicando. E para George Russell já não foi tanto assim. Na verdade, ele teve um pouco mais de facilidade em controlar o seu carro no treino livre 1 e 2. Aparentemente, o carro dele quica bem menos no chão, quase nada, é bem mais estável, mas ainda assim não é um carro vencedor. Enquanto Lewis Hamilton ficou lá atrás do grid, antes mesmo do top 5, acaba que George Russell conseguiu ali algumas posições acima no treino livre 1. Já no treino livre 2, Lewis Hamilton também teve problemas de porpoising, bem menos do que no treino livre 1. Me pareceu que a Mercedes teve a oportunidade de fazer algumas modificações no seu carro ali, modificações que deram sim, fizeram efeito, deram resultado. Mas ainda assim, ele sofria muito com porpoising e além de sofrer com porpoising, ele sofreu com outros problemas no carro. Não é à toa que ele só saiu da garagem 10 minutos depois do início da sessão, mostrando que alguma coisa tinha. Depois ele reclamou para a equipe que tinha problemas com o DRS aparentemente parou de funcionar do nada no carro de Lewis Hamilton, o que também foi uma questão muito importante a ser considerada. E além disso tudo, ele ainda teve problemas de freios na segunda parte ali dos treinos livres. Aparentemente o lado direito do carro estava trabalhando mais com os freios do que o lado esquerdo. A roda direita freava mais que a roda esquerda, consequentemente o carro acaba puxando para a direita. E ainda sofrendo muito com problemas de estabilidade, Lewis Hamilton não teve um bom segundo treino, não conseguiu fazer voltas rápidas, em comparação muito menos com seu companheiro de equipe. George Russell foi bem mais veloz do que Hamilton, ele que tem um carro mais estável e está até mesmo aparentando estar mais feliz do que o piloto inglês, segundo o próprio site da Fórmula 1. Parece que George Russell sempre está com um sorrisinho no rosto e tudo mais, enquanto Lewis Hamilton está com a cara mais de abatido aí no decorrer desse fim de semana. Parece que a Mercedes tem sofrido muito, vai ser necessário que ela traga algumas atualizações, pelo menos no decorrer desse campeonato, porque tem grandes chances dela acabar não tendo um carro tão bom assim para a corrida no Bahrein. Mas de certa forma, ainda existe sim uma luz no fim do túnel para a Mercedes. Na verdade, o próprio Toto Wolff já chegou a dizer que a equipe tem um bom carro e que precisa ter o seu potencial ali trabalhado, desenvolvido. Me parece que o W13 não é um carro mal nascido quando a gente parte ali para analisar de uma forma geral esse carro. Parece que ele é um carro muito bem nascido da Mercedes, mas que precisa ser desenvolvido. Primeiramente, o porpoising precisa ser diminuído no W13. Depois, a questão da estabilidade, sem que aumente a altura do carro. E assim eles vão poder aproveitar e extrair todo o desempenho do W13 sem que aconteça com perdas ali por conta de outras situações que Lewis Hamilton principalmente tem sofrido. Me parece que a Mercedes nesse momento ou é a terceira ou a quarta melhor força da Fórmula 1, já que eu tenho algumas dúvidas sobre, por exemplo, a própria Alpine de Fernando Alonso, que conseguiu andar muito bem nessa segunda parte dos treinos livres. É claro que treino livre é treino livre, treino é treino, jogo é jogo, né? Então
tem grandes chances de tanto Mercedes quanto Red Bull ou Ferrari terem desempenhos diferentes destes que eu venho falando nesse vídeo. Tem grandíssimas chances, na verdade, na qualificação ou na corrida, o desempenho ser diferente. Mas até aqui, analisando friamente os treinos dessas três equipes, é basicamente isso que eu tenho percebido. Uma Mercedes fraca e uma Ferrari e uma Red Bull disputando pau a pau um com o outro. Inclusive, eu queria saber de você, qual que é a sua aposta para essas equipes? Quem para você são os 5 melhores pilotos para a qualificação? Qual que é o top 5? Pole position, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Comenta aqui embaixo. Enquanto você vai comentando, eu vou falando o meu top 5. Eu acredito que para a qualificação nós teremos em primeiro lugar Charles Leclerc. Eu acho que a Ferrari está guardando o jogo, está sim escondendo cartas na manga que serão importantes para a qualificação. Em segundo lugar, eu diria Max Verstappen, que eu acho que vai estar bem próximo ali de Charles Leclerc, talvez um décimo e meio no máximo, então acredito que ele vai estar ali bem na cola de Leclerc. Em terceiro lugar, eu apostaria em Carlos Sainz, que apesar de não ter um carro tão veloz assim, ou aparentemente não ter se adaptado tão bem, eu acho que até amanhã ele vai ter conseguido recuperar esse ritmo com relação ao seu companheiro de equipe. Ou seja, Carlos Sainz em terceiro lugar na qualificação. O quarto lugar eu diria que vai ficar com George Russell. E o quinto com Lewis Hamilton, que eu acho que vai ter seu carro melhorado de hoje para amanhã, vai receber novas peças para o W13 mais parecidas com a do seu companheiro de equipe George Russell. E por isso eu acredito que vai ter o seu desempenho melhorado. Ou seja, pole para Leclerc, segundo lugar Max Verstappen, terceiro Carlos Sainz, quarto George Russell e quinto Lewis Hamilton. Se você discorda ou concorda, fala aqui nos comentários. Se você gostou da análise desse vídeo, um vídeo muito mais autêntico, mais espontâneo, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho para todas as notificações, porque dessa forma você não perde vídeo novo no Hora do Piloto. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!